Ok, então, depois de ver todo o básico e localização de alguns itens do nosso macOS, vamos olhar com um pouco mais de atenção para o Finder. Vou fazer um clique aqui e quando essa janela abre no meu desktop, na minha mesa, na minha secretária, eu tenho algumas informações nesse grupo chamado Favoritos e depois outras informações mais que com dois dedos eu posso deslizar e ver o que eu tenho mais para baixo. Posso configurar isso aqui também e tenho vários outros botões na minha janela de Finder. Finder, então, para que eu possa explorar os dados do meu equipamento, do meu macOS, do meu sistema e principalmente do meu usuário, do meu user, do meu utilizador. Quando eu tenho dados no meu macOS, normalmente em recentes aparecem esses dados recentes que foram recentemente manipulados ou gravados ou copiados, o que seja, aí salvos. Então aqui já começo com uma observação muito importante relacionada à privacidade e segurança. O que acontece? Dependendo do arquivo, dependendo do ficheiro, do dado que tenha sido utilizado por último, essas informações abrem aqui nessa janela e outras pessoas que estejam no redor desse Mac podem ver, não é? Então agora temos aqui o gravação de tela e se eu tivesse fotos pessoais, fotos de família, documentos confidenciais, nomes de documentos confidenciais, lançamento do próximo Mac com chip M5. Né? Eu não trabalho com desenvolvimento do Mac, mas se fosse uma pessoa que trabalhasse com algo confidencial, esse dado, essa informação poderia aparecer aqui. Então é um ponto que facilita para muitas pessoas ter o recentes como pasta principal. Então vou fechar aqui o vermelhinho de novo. Faço um clique aqui no Finder mais uma vez, vocês podem ver que abre em recentes, mas pode não ser assim muito conveniente por conta da segurança da pessoa que está usando esse macOS. Porque o meu dado está ali, a minha informação está ali e qualquer outra pessoa que esteja por trás vai ter acesso. Ah, mas eu trabalho sozinho. Ótimo. Trabalho numa empresa. As outras pessoas vão ter acesso visualmente. Se olham para trás, se olham para o lado e veem essa informação no display, vai estar aí no display. Inclusive, vamos pensar em arquivos confidenciais, arquivos que possam ser constrangedores de alguma maneira. Então, recentes, ele tem coisas boas e ruins. Recentes é bom porque eu rapidamente acesso os últimos arquivos que foram manipulados, mas é ruim porque outras pessoas também vão ter essa capacidade visual e podem detectar alguma coisa que vocês não queiram que seja vista. Muito bem, dito isso, primeira coisa que eu faço no meu Finder, seguindo essa configuração, porque eu acabei de comprar o meu macOS e quero prepará-lo para usar no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu uso pessoal, o que seja, vou configurar a visualização das minhas janelas de Finder. Acho que eu, sem querer aqui, dei um toque no microfone. Peço desculpa pelo ruído que pode ter dado na gravação, mas vamos lá. Então, como eu faço aqui a minha configuração dessa chamada barra lateral? Bom, não sei se vocês vão lembrar, mas configurações de aplicações ficam dentro do menu do software. No caso, o Finder não é um software, é o meu sistema, é o meu explorador de arquivos. Então, eu venho nos ajustes, definições, preferências, preferences, settings, dependendo do idioma, e entro para configurar o meu Finder. Existem muitas formas de configuração do Finder, mas a mais urgente é vir aqui na barra lateral. Então temos 4 opções na parte superior dessa nova janela chamada Definições do Finder ou Ajustes do Finder. Barra lateral. Temos várias opções aqui, umas em branco, outras em azul, não é? E marco e desmarco as pastas desejadas. Então, o que eu vou recomendar? Primeiro, ligar todas essas pastas aqui que dizem filmes, música, e se vocês olharem para favoritos, a cada clique que eu dou aqui, olha, não tem imagens. Clique no imagens, apareceu imagens, clique na minha casinha, no meu usuário padrão, usuário ativo do momento, utilizador ativo,
No caso, Aula Mobile, quando faço clique, tenho essa pasta aqui. Depois vamos ver o que é essa pasta da casinha. Não é? Essa casa aqui vai ser muito importante, esse home. Não é? Então, quando falamos de home user, é um outro conceito. Aqui é a pasta home, não é? A pasta início do uso dos meus dados. Então, isso vai ser aqui bastante importante para localizarmos as nossas informações guardadas na nossa pasta pessoal. E quando eu digo pessoal, pode ser um user de uma empresa também, mas é pessoal, não é? A pessoa, o grupo de pessoas que estão utilizando aquela conta no momento, chamamos de conta também, não é? O acesso, tudo fica dentro dessa pasta home, dessa pasta início, dessa casa. Localizações. Bom, eu posso fazer clique aqui também para que em localizações apareçam mais opções quando disponíveis. Então, antes não tínhamos MacBook, não tínhamos discos, só tínhamos iCloud e rede, mas eu vou ligar os dois aqui e depois vamos ver a vantagem de ligar isso tudo. Etiquetas vou deixar também, depois a gente fala de etiquetas. E aqui no avançado está o ponto interessante, que eu posso mostrar extensões dos meus arquivos ficheiros por aquela questão de segurança que já conhecemos do Windows, não é? É necessário ativar? Não, não é. Mas muitas pessoas gostam de ativar porque às vezes, eu não sei se é PDF, não sei se é doc, não sei que tipo de arquivo que é. Então, deixo ativo. E assim eu tenho essa informação de uma forma muito mais fácil, não é? Visualmente. Depois, tenho outras opções. Remover da lixeira em 30 dias. Vou deixar desativado. Mostrar aviso antes de esvaziar o lixo. Não é? Temos aqui outras opções. Manter pastas na parte superior em janelas ao ordenar por nome ou na mesa. O que significa isso? Quando no Windows, por exemplo, sempre temos a divisão de pastas e dados, pastas e arquivos, ou no caso em Portugal, pastas e ficheiros. As pastas para organizar e os dados, que são os documentos, imagens, vídeos, etc., separados. No Mac, a ordem alfabética, a ordem de tempo ou a ordem de criação, ela não respeita, ou quer dizer, ela não segue esse conceito. É simplesmente alfabético, tempo, criação, o que seja. Mas se está ordenado, independente se é pasta ou algum tipo de dado. Se eu estou acostumado a separar as pastas dos dados, então eu posso separar também aqui. Primeiro as pastas, depois os itens, os conteúdos, que não são pastas. Não é? Os meus dados, as minhas informações, arquivos, ficheiros, como vocês chamem. Se eu não quiser isso, deixo aqui desligado. Vou deixar desligado por enquanto, para que depois consigamos ver a diferença. Em geral, mostrar estes itens na mesa. Mesa é o nome que dão aqui em português do Brasil, não é? Mas pode ser secretária, em português de Portugal, pode ser desktop, para quem está acostumado historicamente a chamar isso aqui de desktop. Então, existem vários nomes possíveis, dependendo do idioma em que esteja configurado o sistema, o macOS. Né? Então, a mesa vai ser esse espaço de trás. Eu muitas vezes vou chamar de desktop, independente do idioma. E posso mostrar mais alguns itens, por exemplo, os discos. Então, quando eu faço clique aqui, vou trazer a janela para o lado direito, para ficar mais fácil de visualizar, que aqui desse lado tem os discos e aparece Macintosh HD, que é o meu disco do Mac, o meu armazenamento. Ele não aparecia, agora aparece. O que significa? Quando eu fizer 2 cliques aqui agora nesse ícone, eu vou ter uma janela de Finder que mostra o meu disco, com as pastas do disco. Eu ainda não tinha esse acesso com a minha configuração inicial, mas agora tenho ele aqui no desktop, fica mais fácil. Servidores conectados. Bom, se o computador estiver numa rede, então uma pasta de rede também vai aparecer aqui. CDs, DVDs, iPods, se for o caso, tiver um leitor de DVD conectado. Discos externos talvez seja o mais útil, não é? Se eu conecto um disco USB, um cartão de memória, um pendrive,
vai aparecer aqui também como um disco a mais. Mas aqui está aquela parte do recentes. Então vamos recordar aqui. Quando eu abro uma janela nova, oi, agora não está abrindo. Por quê? Porque já tem o Finder aberto. Então vou fechar aqui botão vermelho, botão vermelho. Quando eu abro uma janela do Finder, ele abre recentes. Então eu venho aqui. Novas janelas do Finder mostram o quê? Eu sempre coloco na minha pasta Home, na minha pasta de início. Por quê? Porque na minha pasta de Home, na minha pasta início, e agora eu vou fazer clique aqui no Finder, vocês vão ver o Aula Mobile, não é? Olha, já está marcado aqui de cinza, cinzento, escuro. E outras pastas novas, que não são as pastas recentes, não é? Eu tenho acesso a todas as minhas informações. Essa é a minha pasta de conta, minha pasta de utilizador principal, que vai ter documentos, downloads, filmes, tudo relacionado à minha conta, ao meu acesso. Então, em vez de abrir o recentes com a exposição de tudo aquilo que eu manipulei recentemente, e qualquer pessoa pode olhar para a minha tela e ver esses dados, não. Eu digo sempre na configuração, nos ajustes, nas definições, que novas janelas abrem a minha pasta pessoal. Pode ser a secretária, a mesa, desktop, pode ser documentos, pode ser outra pasta. Então, se eu trabalho muito com uma pasta específica, eu posso configurar uma outra pasta. Pode ser o disco diretamente, não é? Então, em vez disso, vamos abrir aqui outra janela do Finder e, em vez de abrir o meu utilizador, o meu usuário, eu abro diretamente o disco. Mas aí já não gosto muito, porque eu não preciso de acesso constante a essas pastas aqui que são de sistema, não é? Então, eu prefiro abrir a minha pasta pessoal, porque cada vez que eu abro o Finder, tenho acesso já a tudo que eu manipulo, não é? Então, cada conta faz os seus trabalhos e aqui eu tenho os meus trabalhos guardados, organizadinhos dentro da minha casinha, que são também esses acessos que eu acabei de colocar aqui com o barra lateral, não é? Então, rapidamente, quero ver os meus documentos, quero ver downloads, quero ver filmes, a música, as imagens, a minha pasta principal, o recentes. Então, ainda tenho acesso ao recentes. Os softwares instalados, o desktop, esse AirDrop aqui que vai ser para compartilhar arquivos com outras pessoas que utilizem iPhone, iPad, Mac. É muito fácil de transferir em vez de usar pendrive e por aí vai. Então, dessa forma eu tenho acesso às minhas pastas pessoais de uma maneira muito mais simplificada. Geral, novas janelas do Finder mostram a minha pasta pessoal. Vou fechar aqui. Faltou uma opção. Vamos lá de novo. Finder Ajustes. Abrir pastas em abas em vez de janelas. Não, eu gosto muito de abrir as minhas pastas novas em janelas, quando eu dou 2 cliques dentro da janela, mas quando eu preciso abrir uma pasta nova, em vez de abrir tudo dentro da mesma janela, como se fosse um browser de internet, uma nova janela. Acho que fica mais organizado, até porque quando eu precisar mover de uma pasta para outra, eu preciso de 2 janelas. Mas, quem quiser pode deixar isso aqui marcado e abrem a janela sempre dentro da mesma janela, não é? Então ficam ali em abas, em tabs, em vez de janelas novas. Eu vou fechar aqui no botãozinho vermelho outra vez, não é? E fechar esse botãozinho vermelho para vermos o nosso Finder mais uma vez, agora com o Macintosh HD aqui no canto. Então, vou dar 2 cliques nele, abrir uma janela nova de Finder com as minhas pastas de sistema. Esse é o meu disco, essas são as pastas. Em cima do disco, o que eu tenho? Eu tenho ainda o meu equipamento e a rede. Então, eu tenho o meu MacBook, o disco, a rede. Se eu tivesse um outro disco, apareceria aqui. Então, se eu tivesse um computador com 2 discos, por exemplo, apareceriam aqui. Se o meu disco estivesse dividido, apareceria aqui. Mas para cada disco, para cada unidade, eu tenho estes dados. Aqui é a parte mais alta da minha estrutura de pastas, que é o computador em si, não é? Portanto, já configurei a barra e quando eu quiser organizar isso de uma outra forma, eu posso, por exemplo, aumentar o tamanho da janela, não é? Então, para a minha seta na borda da janela, e antigamente não era qualquer borda, mas hoje todas as bordas permitem a mudança de tamanho. Vou aumentar aqui um pouquinho para baixo, para ter uma janela com uma visualização um pouco maior.
E uma coisa que eu gosto nas janelas de navegação é a barra de estado que fica aqui embaixo, quando eu faço clique num determinado documento, que apareçam informações aqui na parte de baixo. Como que eu ativo isso? Tem um menu aqui, visualizar do Finder, não é? E tenho mostrar barra de estado. Então, agora eu tenho uma barra de estado aqui embaixo. Faço clique em alguma informação e aparece. Quando eu vou lá nos meus documentos e clico no vídeo da aula anterior, tenho um de um selecionado. Não está trazendo aqui muitas informações, mas pelo menos tem uma barra de estado do que está selecionado aqui. Poderia ocultar também, não é? Se não quisesse. Barra de caminho. Então eu tenho todo o caminho de estrutura de pastas até chegar nesse arquivo. Se vocês acharem necessário, também está aqui no menu visualizar, mostrar a barra de caminho, que depois se transforma em ocultar barra de caminho. Bom, depois eu estou dentro da minha pasta documentos. Isso é um vídeo, né? Talvez um vídeo fosse melhor na pasta filmes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo, faço um clique seguro e arrasto para dentro de filmes. Bom, se eu arrastar e soltar, já está feito. Se eu for lá em filmes, tenho o meu filme, meu vídeo gravado. Fiz alguma coisa sem querer. Também temos a opção de desfazer no Mac. Vamos lá em editar. Estou no Finder? Sim. Então, editar, desfazer movimentação, né? Então, vou desfazer. Ele voltou para documentos. Então, posso desfazer alguma coisa que eu tenha feito de maneira errada, e essa lista aqui é quase infinita. Vocês podem fazer, não sei, 100 modificações e elas vão aparecer aqui em ordem, né? Não temos como pular. Mas eu voltei pelo seguinte: existe uma coisa muito interessante no Mac, que é a possibilidade de mover um dado vendo o que existe na pasta de destino. Ou seja, eu quero trazer esse vídeo para a pasta filmes. Então eu faço um clique seguro, comecei a arrastar o meu vídeo, levo para filmes e não solto. Ele não me obedeceu, vamos tentar outra vez. Eu não estou fazendo edição em cima desse vídeo. Pronto, agora sim. Então vou fazer mais uma vez só para não ficar aí solto. Então faço o clique no vídeo, estou arrastando, levo para o filmes e espero. Pronto, estou dentro de filmes. Ah, mas não era filmes, era música. Então arrasto para música, espero. Ele mostra o que tem em música. Ah, não era música, era downloads. Então vou arrastar, espero. Ele mostra o que tem dentro de downloads. Não, é filmes. Arrasto, espero. E ele mostra o que tem dentro de filmes e eu posso soltar. Então, por que isso é interessante? Se vocês copiarem um arquivo para uma pasta e não sabem se já existe aquele arquivo ali, antes de soltar, se eu arrasto e espero, eu tenho uma visualização da minha pasta e posso determinar se eu quero ou não mover aquele arquivo, aquela pasta, para não ter um repetido. Ah, não era aqui que eu queria, volta para trás. O que eu tenho nessa pasta? Ah, está vazia. Então vou copiar aqui. Oi, está cheia. Não vou copiar, vou para outra pasta. Ou seja, sem precisar ter duas janelas abertas, eu posso arrastar para uma pasta, espero, e ele abre a pasta. Isso funciona não só na barra lateral, mas com quaisquer pastas, é porque eu só tenho uma janela aberta aqui. Então, se eu quiser uma nova janela do Finder, eu posso também. Ah, faço clique aqui no Finder? Não. Se eu fizer clique no Finder, eu vou ativar o Finder. Eu vou em Arquivo, Nova janela. Pronto. Agora eu tenho duas janelas do Finder. Então, pego o meu arquivo, está em Filmes. Deixa eu ver o que tem em Downloads. Espera aí, paro aqui em cima da pasta, espero. E é que vocês não estão vendo, mas eu estou sem querer pressionando com tanta força que depois eu faço um outro clique em cima da pasta. Pronto, agora sim, abriu a pasta Downloads. Ah não quero, está vazia. Volto para trás. Quero colocar em Documentos. Vamos lá. Então, paro. Ele faz o clique e eu posso soltar. Né? Não, quero desfazer. Vamos desfazer aqui. Pum, voltou para trás. E agora eu tenho essas duas janelas abertas, não é? Posso aqui voltar
a minha pasta de usuário e tenho aqui todas as minhas pastas pessoais. No caso, já tenho o meu vídeo em filmes, então tá ótimo, tá bem configurado. Agora, não sei se vocês notaram, mas quando eu entro em downloads aparece de uma outra forma. Não tenho nenhuma descarga, nenhum download no Mac nesse momento, mas a visualização é diferente. Então, para ver isso de uma outra forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse arquivo aqui em Filmes. Como é que eu vou fazer isso? Bom, posso editar, copiar, clico aqui, editar, colar item. Então copiei e colei o mesmo item e vocês podem ver aqui pela parte inferior que está escrito cópia, não é? Depois tem uma coisa interessante sobre isso, é que quando fazemos a cópia do mesmo dado, ele não duplica o espaço ocupado no disco. Isso aqui é só uma máscara, um holograma do original. Se eu apagar o original, aí ele mantém o novo, né? Então ele sempre vai ter só uma instância, uma existência de cada dado copiado, duplicado, triplicado, se ele tiver as mesmas informações bit a bit dentro do meu sistema. Se eu tivesse 10 cópias do mesmo vídeo, ele só ocuparia o espaço de um vídeo, não de 10. É uma gestão bastante interessante aqui dos vídeos do Mac. Bom, então tenho aqui 2 arquivos e quando eu olho para a minha janela de Finder eu tenho 4 ícones nessa parte aqui que são os modos de visualização. Vejo como ícones, posso ver como lista, né? Então aqui vocês já entendem porque que Downloads está diferente, não é? Está com essa outra visualização. Posso visualizar em colunas, e aí o colunas é interessante porque eu posso ver o caminho todo pasta a pasta. Vou dar um clique aqui em usuários, não é? Então vejo esse caminho aqui em colunas e posso ajustar essa largura da coluna. Eu passo o mouse sobre essa linha, clico e arrasto. Então eu posso fazer com que a coluna fique menor. Não sei porque que a coluna ficou assim enorme, mas deve ser por causa do nome do vídeo, não é? Vou reduzir aqui o tamanho de todas as colunas e aí eu posso ver todo o caminho que eu fiz até chegar ao meu arquivo. E também posso copiar o arquivo para outras pastas que estão aqui disponíveis, não é? Então, vamos lá para a mesa, para o desktop. Pum! E aqui tem o arquivo copiado. Fiz a cópia nessa visualização em colunas. Deixa eu desfazer aqui. Desfazer. Pronto, voltou e desapareceu. Ótimo. E tenho também essa informação que parece uma tela de cinema com os arquivos na parte de baixo e a visualização na parte de cima com os dados aqui à direita, né? Se eu parar o mouse sobre cada um dos ícones, ele explica o que eu faço, né? Galeria, colunas, lista, ícones. Então, gosto muito dessas 3 primeiras visualizações. Colunas é interessante quando a pessoa precisa organizar os dados no sistema, mas normalmente eu fico mais com essas 2 mesmo, porque aqui eu tenho o tamanho ocupado, o tipo de documento, a data e os nomes com uma informação muito mais completa, não é? Então eu posso configurar aqui a minha visualização de várias maneiras e assim obter as informações muito mais facilmente do que eu tenho gravado numa determinada pasta. Depois, na visualização onde eu tenho colunas de informação, eu posso modificar também aqui a ordem, ó, clique e arrasto. Então vocês podem organizar com a informação mais importante no ponto que quiserem. E aqui do lado temos as opções de organização. Essas opções são muito parecidas a eu fazer um clique com o botão direito, ou seja, clique secundário, 2 dedos, clique, e ver aqui o ordenar. Outras opções de visualização, usar grupos, visualizar, não é? Esse visualizar é isso daqui, e o ordenar por é isso daqui, não é? Portanto, eu posso organizar pelo tamanho, pela data de criação, nome, tipo, etc. E tenho essas opções aqui. Aqui na parte de compartilhar, que eu posso enviar para outras pessoas, etiquetas, vamos ver depois, e aqui todas as opções de menu, de uma forma muito mais acessível,
Então, se eu não quero vir aqui, eu tenho opções principais desse lado, como, por exemplo, criar nova pasta. Bom, então eu estou organizando meus arquivos, eu quero criar uma pasta nova. Posso vir aqui, posso usar 2 dedos, nova pasta, posso vir aqui no menu arquivo, nova pasta, ou posso também usar esse atalho de teclado, e atalhos são muito interessantes no Mac. Não é? Então vamos lá outra vez. Se eu quero abrir uma janela nova, posso usar a tecla Command. Então eu clico na tecla Command com o dedo e mantenho e toco a letra N. Então vou fazer isso aqui agora para abrir uma nova janela de Finder. Então Command N. Depois vou ver se eu coloco aqui algum software para mostrar na imagem os atalhos que estão sendo usados, não é? Fica mais fácil. Então Command N, novas janelas, ó. Vamos lá, várias janelas, né? Mas se eu coloco Shift Command N, eu abro uma nova pasta. E aqui eu posso dizer aulas, por exemplo, não é? E dou 2 cliques, mas aulas está vazio. Então deixa eu vir aqui na minha visualização de colunas e pego o meu vídeo e jogo para dentro de aulas. Ou para o lado de cá, melhor. Pronto. Então, a visualização de colunas me ajudou. Nesse caso, eu tinha o meu vídeo na pasta filmes e trouxe para o aulas, porque estava vendo ali em colunas. E essa setinha aqui é para ocultar ou mostrar o conteúdo das pastas. Quando eu tenho 1000 arquivos, então fecho e isso fica oculto, fica muito mais fácil de ver o restante dos arquivos, não é? Depois, para cada vídeo, ou para cada documento, ou para cada item que eu tenho no meu equipamento, eu posso ter uma prévia desse dado, sem precisar necessariamente abrir com 2 cliques. Como que eu faço isso? Barra de espaços. Seleciono e toco aqui na barra de espaços e vejo o conteúdo daquele item. Se eu abrir aqui o vídeo agora, ele vai começar a falar junto comigo. Muito bem, depois da configuração inicial, então, do vídeo da sessão anterior, não é? Então eu não preciso abrir um software para visualizar. Isso funciona também com documentos do Office, Word, Excel e no caso do Mac Numbers, Keynote, sem precisar abrir o programa. Muito mais rápido. Uma fotografia, não é? Eu posso ver uma foto e dessa maneira pré-visualizar essa fotografia sem abrir em nenhum programa. Então, barra de espaços e eu consigo ver isso de uma maneira bastante fácil e chamava-se visualização rápida ou vista rápida em algumas versões do sistema. O ponto é, seleciona da barra de espaços e vocês vão conseguir ver sem precisar abrir. Muito bem, então temos aqui várias janelas e a coisa está ficando um pouco mais complicada, porque se eu quiser achar uma janela, tenho que fazer cliques aqui por vários lados e para achar uma janela está um pouco mais bagunçada a coisa. Se eu abrir aqui o Dicas e depois abro o Lembretes e abro o Calendário, fica tudo uma confusão, né? Bom, o Mac ajuda bastante nessa organização também. E aí para conseguir terminar aqui esse vídeo, esses últimos minutos, vamos ver aqui de uma forma bastante simplificada. Então, se eu utilizo Command e a tecla Tab, que é uma flecha que está do lado da letra Q, Command Tab, eu vejo os programas abertos. Então, mudo de programa em programa. Para quem vem do Windows é o Alt Tab, mas não é o Alt Tab, porque o Alt Tab no Windows muda janelas. Aqui, Command Tab muda programas, software, de um para o outro. Então, quando eu vou para o Finder, eu vejo a última janela do Finder que foi manipulada. Agora, para eu visualizar tudo ao mesmo tempo, eu posso ir na minha tecla F3 dos teclados atuais do Mac, F3, e eu tenho essa visualização que antigamente chamava Exposé, mas agora é Mission Control, onde eu vejo todas as janelas abertas, programas, tudo em tempo real. Se tiver um vídeo, esse vídeo vai ter movimento. Então, se tiver uma música, a música vai continuar tocando. Inclusive a organização em outros desktops virtuais, que eu posso criar aqui na parte superior.
E assim eu consigo selecionar de uma forma muito mais fácil. Vamos lá, F3, vou no Dicas, F3, vou na minha janela, F3, abro a janela de downloads, F3, abro lembretes. Também poderia fazer o clique aqui na parte inferior, mas assim é muito mais visual. Quero ir no Dicas, o Dicas está aqui. Quero ir no meu calendário, F3, calendário. Quero ir no Finder, F3, uma janela do Finder. Onde estão os meus vídeos? F3, os vídeos estão aqui. Vou mudar aqui para o ícones para ficar mais fácil. E também posso utilizar esse botão aqui para dizer que nessa pasta filmes eu quero ver os ícones maiores. Então vou aumentar aqui com esse botãozinho. Então assim fica mais fácil de ver. Olha, pasta filmes, e depois calendário, depois lembretes. Não queria apertar o F4, era F3, filmes outra vez. Portanto, esse Mission Control, que antigamente chamava Exposé, com a tecla F3 eu consigo ver todas as janelas. Agora, para quem tem um notebook, um MacBook, podemos usar 3 ou 4 dedos para cima. Então, a gente faz o scroll com 2 dedos. Subir e descer, 2 dedos. Mas se eu fizer com 3 ou 4, também tenho a mesma função. Então, 4 dedos para cima, mas eu não sei onde é que está isso. Vamos lá ver no Ajustes. Como fazer isso? Ajustes, Trackpad. Então, eu tenho aqui no Mais Gestos, Mission Control, passe 3 dedos para cima. Está aqui o vídeo. Então, Mission Control, passe 3 dedos para cima e ele mostra ali, quando eu deslizo 3 dedos para cima no Trackpad, todas as janelas que estão abertas vão ser expostas. O que eu costumo fazer aqui? Eu mudo para 4, porque o 3 também vai permitir outras coisas, então eu deixo 3 para um e 4 para o outro, mas depois a gente muda isso. E aqui uma opção muito interessante que por acaso está desativada, mas eu recomendo a todos que ativem. É o Exposé para o app ativo. O que seria isso? Vamos ativar. 3 dedos para baixo. Então, eu tenho várias janelas aqui de Finder abertas. Tenho uma do Dicas. Se eu só quiser ver as janelas do Dicas, em vez de fazer para cima, eu faço 3 dedos ou 4 para baixo. Pronto, só vejo as janelas do Dicas. Mas eu agora só quero ver as minhas janelas de Finder. Então, 4 para baixo. Pronto, estão aí todas as janelas de Finder disponíveis. Deixa eu fechar algumas. Então, vou aqui, botão vermelho, vermelho, essa não. Essa daqui também não. Vamos aqui, todos os que digam pasta inicial, home. Vou fechar aqui no botão vermelho. Vamos ver quantas temos agora. Ainda temos muitas. Então, está bastante trabalhoso aqui fechar de botão em botão. Qual é o atalho para fechar as janelas? Vamos ver se a gente descobre aqui. Não sei. Bom, vou escrever aqui na ajuda. Fechar. Fechar a janela. Opa, já está aqui flutuando. Ó. Command W. Então, Command N, nova janela. Aqui em cima. Command W, fechar a janela. Muito mais prático. Em vez de ficar procurando o botãozinho vermelho e fechando, olha, Command W, vou fechar tudo. Command W, 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 para tudo. Pronto. Vou abrir aqui Downloads. Deixa eu ver quantas janelas temos. Esse aqui está no Aula Mobile. E vou abrir uma nova janela, Command N. E colocar aqui em Filmes. Vamos lá, Filmes. Pronto, agora sim. 3, 4 dedos para baixo no trackpad. Apesar de eu ter dicas, lembretes, calendário e os settings, as definições, os ajustes abertos, com 4 dedos eu vejo só, para baixo no caso, vejo só as janelas da minha app ativa, que nesse caso é o Finder. Então de aí sabemos qual é o software que está ativo naquele momento. Dicas, 4 para baixo, eu vou fazer o exposé do Dicas. 4 para cima, ele volta. Estou aqui nas minhas definições, ajuste de sistema. 4 para baixo. Bati de novo no microfone. 4 para baixo, só mostra os ajustes. 4 para cima, ou 3, mostra tudo. Então, às vezes eu quero ver só a janela mais importante, ou as janelas. Por exemplo, estou trabalhando com Word,
com Excel, com PowerPoint, tenho 2, 3 documentos abertos, quero ver só esses documentos, em vez de ver todas as janelas. Então, 3 dedos para baixo ou 4 dedos para baixo no trackpad. Ah, Fernando, mas eu não tenho trackpad. O meu é o mouse, estou no iMac. Como que eu faço isso? Bom, normalmente com Ctrl F3, ele vai fazer. Então tem uma tecla no teclado, que é um circunflexo, um chevron para cima, Ctrl, ou CTRL, dependendo de onde vocês compraram o Mac. E se eu mantenho o Ctrl e toco na tecla F3, ele faz o exposé só do ativo. Né? F3 todas, Ctrl F3, só a janela ativa. E aí eu vejo só as janelas da aplicação que está ativa naquele momento. Não é? 4 dedos para cima todo, 4 dedos para baixo só o software ativo, ou 3, né? F3 todas, F3 outra vez para voltar, Ctrl F3 só a janela ativa. E quando eu quiser ver a minha mesa, o meu desktop, eu uso Command F3 ou CMD F3 e tenho a visualização limpa, quase limpa, da minha mesa, do meu desktop. Se eu fizer um clique também, mesma coisa. Então essa opção está ativa, faço um clique numa área vazia, ele também mostra. Ou se eu pegar os meus dedos, 3 ou 4 ou 5, e abrir no trackpad junto com o polegar, né? Vamos ver aqui se temos um vídeo para isso. Mostrar a mesa, olha, tá lá 4 pontinhos, parece uma patinha de cachorro, né? De gato. Então, 3 dedos para cima, 1 para baixo, estamos vendo ali no vídeo, e as janelas também desaparecem. É como se eu pegasse um punhado de papel e abrisse as mãos e aquilo voa para todos os lados. Vejo que está por baixo dessas janelas, desse papel. Né? Então, as janelas muito leves. Abro os meus dedos e eu vejo o que está por detrás. 3, 4 dedos, abro. Todos têm que tocar o trackpad. Então, recomendo que pratiquem para quem tem o trackpad. Ah, eu não tenho. Então, Command F3 e ele faz a mesma coisa no teclado. Mas eu tenho o mouse. Bom, no mouse dá para configurar algumas coisas também. Mas eu não tenho o mouse da Apple aqui agora. Não tenho como mostrar. Mas alguns cliques especiais eu consigo configurar também no Magic Mouse para fazer algumas coisas. Claro que não dá para colocar 4 dedos em cima, qual é a mão que segura o mouse, né? Não é muito prático. Portanto, melhor nesse caso para quem tem o Magic Mouse vai ser mesmo utilizar o teclado. Fica muito mais fácil. F3, F3 de novo. Ctrl F3, Ctrl F3 de novo. Command F3, Command F3 de novo. Ou simplesmente fazer o clique para ver o desktop. E para quem tem trackpad, pode usar os gestos. Dedos abrindo, dedos para cima, vários dedos para baixo. E temos essas opções. Dessa forma, consigo navegar pelo meu sistema. E agora estou aqui com o Finder, portanto, se eu tocar Command W, vou fechar uma janela do Finder e não a janela das preferências, das definições. Ó, a janela de definições está cinza aqui em cima, não tem cores. E aqui em cima diz, do lado da maçã, Finder. Então, qualquer atalho que eu fizer agora vai manipular o Finder. Olha, Command W. Eu quero fechar essa janela com Command W. Não vai fechar porque não é ela que está ativa. Na verdade, eu estou com o Finder aberto. Command N para abrir aqui novas janelas. Agora sim, olha, Command W, W, W. E 3 dedos para baixo. Vejo aqui só as janelas de Finder. Command Tab. Posso mudar de App e vou aqui para Ajustes ou Definições. Agora sim, Command W. E eu fecho. E no caso dos ajustes, como ela só possui uma janela sempre, Command W também vai fechar os ajustes. Porém, em lembretes, se eu der Command W, lembretes por acaso também fechou. É o calendário que não fecha. Né? Então, quando fecha, ele continua dizendo aqui calendário. E aí, se eu quiser fechar o meu app, tenho de fazer Command Q ou vou no menu e dou encerrar para realmente fechar o meu app. Dicas, mesma coisa, Command Q e aí eu fecho. Para quem está em português,
Por que esses nomes Q, Command W, vem tudo do inglês, não é? macOS, obviamente, Apple, empresa americana, então os atalhos são advindos do inglês. E para a pessoa não se perder nos outros idiomas, os atalhos são universais. Command N, New, sempre é novo alguma coisa. Command W está relacionado a Close Window. Command Q de Quit, fechar. Command C para copiar. Command V, porque o V parece uma seta, então vai ser o colar. Command X, porque o X parece uma tesoura graficamente, então vai ser sempre o recortar ou cortar. Command Z, historicamente, é o desfazer em qualquer sistema. Então, temos umas coisas assim. Nova tab, por exemplo, Command T. Né? Então, posso criar novas abas ou tabs dentro da minha janela. Isso vai servir também para internet. Né? Command W vai fechar o window. Perdão mais uma vez aqui, toquei o microfone. E dessa maneira começamos a manipular dados no nosso Mac e também as janelas, abrir e fechar de formas mais práticas, com atalhos, com mouse, com gestos, mostrando como é rápido fazer uso do nosso Mac, de tudo que temos aí disponível, mas de uma forma muito mais prática. Para quê? Para que seja mais agradável o uso do computador e assim eu consiga focar realmente no que eu estou fazendo e não em tecnicismos. Eu preciso ser um técnico para saber manipular o meu equipamento. Não. Eu preciso só de algumas habilidades, mas o foco vai ser mesmo naquilo que eu quero criar. Então, com essas pequenas habilidades, eu consigo criar muito mais rápido, ter resultados de uma forma muito mais prática e assim fica muito mais agradável usar o meu computador do que pode acontecer em outros sistemas onde tudo é um pouco mais complicado. Mas é isso. Então, tivemos essa visão de como funciona o nosso Finder de maneira geral e a navegação pelo Finder, algumas configurações e tudo mais. Não vimos tudo, mas pouco a pouco descobrimos aí coisas novas e que podem ser úteis. É isso aí, até a próxima.